Mulher, Virtude e Fé. Um oferecimento Cargolift. Olá, queridos. Olá, queridas. Sejam muito bem-vindos à nossa programação. É uma alegria ter você conosco. Muito obrigada pela escolha. Obrigada pela confiança que você tem em nós, pelo desejo de passarmos momentos juntos, não é, Conceição? Verdade, é um prazer estar aqui, Mirtz, é um prazer ter você conosco, esses momentos maravilhosos que passamos juntos. Ele é curto, mas sempre tem uma palavra de sabedoria, para a atualidade, é muito gostoso estar aqui. A nossa pauta hoje, para mim, particularmente, é muito especial. O que motiva você a orar? Sabe? Não é legal. É uma pergunta, eu estou te fazendo uma pergunta e eu vou repetir. O que é que motiva você a orar? Eu dou um tempinho para você pensar nisso, você, né? Talvez tenha uma resposta pronta, talvez você tenha que pensar um pouco, mas eu vou direto para o texto que eu escolhi, um texto que está contido na Bíblia, e nós vamos conversar sobre isso. Lá em Apocalipse, capítulo 8, dos versos de 1 a 5, a palavra de Deus diz assim: Quando ele abriu o 7º selo, houve silêncio no céu cerca de meia hora. Então eu vi os 7 anjos que estavam em pé diante de Deus, e a eles foram dadas 7 trombetas. Veio outro anjo e colocou-se junto ao altar, segurando um incensário de ouro. Foi-lhe dado muito incenso para que ele o oferecesse sobre o altar que está diante do trono, juntamente com as orações de todos os santos. Da mão do anjo subiu diante de Deus a fumaça do incenso, junto com a oração dos santos. Em seguida, o anjo pegou o incensário, encheu-o com fogo do altar, lançou-o sobre a terra, e houve trovões, vozes, relâmpagos e terremoto. Uau! Quanto incenso você está lançando nesse lugar. Gente, é uma cena, a gente tem que imaginar, né? Sim. A gente tem que imaginar, porque às vezes você tem hábito de oração e nunca parou um minutinho num texto como esse para pensar o que acontece com a sua oração. Sim. Né? Às vezes, com essa pergunta que você colocou, muitas pessoas podem pensar, quando eu estou com um problema, eu vou orar. Uhum. Então, o que motiva você a orar é o problema. O problema. Ou então, porque eu preciso de orientação. Né? Enfim, você pode ter. Motivos. Mas não importa do porquê que te leva, mas você conheceu onde a tua oração faz diferença. Então, eu acho assim, independente da resposta, como a Conceição colocou, se você para um minuto num texto como esse, que é maravilhoso, né? O que acontece, eu penso assim, eu não consigo nem imaginar, sabe? As nossas orações lançadas de volta como relâmpagos, trovões, né? É maravilhoso demais, sabe, queridos? A gente pensar nisso. E como um aroma suave nas narinas de Deus. Olha que maravilhoso. E sabe outra coisa que me pega bastante nesse texto? Diz assim, houve um silêncio no céu de meia hora, né? Gente, se você pensar bem, se eu ficar calada aqui na sua frente 2 minutos, nem você vai aguentar, nem eu, né? O silêncio é muito constrangedor pra gente, não é, né? E às vezes meia hora de silêncio no céu. E você pensa que o silêncio, às vezes, é uma oração. Então, existe muita forma de orar. Às vezes a pessoa pensa, orar é só ficar falando. Mas às vezes é ouvir também. A gente vai falar, sabe? Então, eu não sei. Eu queria que primeiro, antes de toda essa conversa, passasse pela sua cabeça essa cena que eu acabei de descrever, que é Bíblia, sabe? Porque eu acho que isso aí já ia me animar muito a orar, em qualquer situação, né? E porque às vezes a pergunta é pertinente porque não precisa nem de ânimo, sabe por quê? Porque você tem uma rotina automática. Sabe? Senhor, abençoa essa aguinha aqui. Senhor, abençoa isso. 24 horas. É 24 horas. Eu tenho um hábito, por exemplo, nós temos um amigo em comum que tem negócio de caminhão e eu não posso ver escrito a Cargolift. Aí você, na hora, você levanta a mão e começa a orar. Então, quer dizer, a oração é falar com Deus. Agora,
Muito mais se você imaginar. Lembrei da Mirtz agora. Tô passando num lugar, lembrei da Mirtz. De repente eu começo a orar por você e você estava precisando de uma ajuda de Deus. E isso então, aí vai com uma aroma suave. E eu quero, por isso que eu quero confrontar a sua motivação, porque você tem que pensar que a tua oração pode mudar histórias. Sim, pode a vida mudar das a tua, pessoas. pode mudar a da Conceição, né? Sim. Pode mudar a vida do nosso país. Sim. Né? Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, orar, buscar a minha face, Sim. eu virei, se arrepender dos seus pecados, Sim. eu virei e sararei a sua nação. Sim. Então, oração tem muito poder. Sim. Muda vidas, muda destino, muda nações, né? Então, se o povo conhecesse o poder da oração. Pois é, então por isso que eu digo, o que é que motiva? Uhum. Agora, a oração, então, você tem que estar na sua mente que a oração vai fazer acontecer aquilo que sem ela não aconteceria. Né? A oração move o coração de Deus, sabe? Né? Agora, mesmo sabendo disso, a gente está conversando, porque mesmo sabendo disso, sempre vai existir questionamentos a respeito de oração. E esse é o motivo dessa conversa, né? O questionamento mais comum e o questionamento de quem está chegando para Jesus ou até de quem há muito tempo anda com ele a oração faz Deus mudar de ideia? Porque isso eu já ouvi essa pergunta muitas vezes. A Bíblia responde essa pergunta. Nós vamos conversar devagar sobre isso, porque é muito interessante. Se a oração faz Deus mudar de ideia. Vamos supor, eu vou direto para a Bíblia com 2 versículos diferentes. Eu vou para Malaquias 3:6, que diz assim: pois eu, o Senhor, não mudo. Mas eu vou também para Oséias 11:8, que diz: como eu te abandonaria, ó Efraim? Como eu te entregaria, ó Israel? Como eu faria como Adimá ou como Zeboim? O meu coração se comove, as minhas compaixões despertam todas de uma vez. Exatamente. 2 versículos, tá? E a gente pode elencar outros que vão dizer, assim, uma coisa assim, né? Eu não mudo, e outra assim, eu te amo, tenho compaixão de você, eu posso, sabe? Tem uma passagem que ele chega para Moisés e fala: vou acabar com esse povo aqui. Eu não quero mais saber desse povo, eu vou destruir tudo e de você eu vou começar tudo de novo. Moisés intervém pelo povo e fala: não, senhor, o povo do Egito vai falar que o senhor tirou de lá só para morrer aqui. E ele mudou, falou: não, então vamos seguir. Sabe, queridos, então, porque... Deus é maravilhoso. A gente vai ter realmente um Deus que tem essa palavra que eu vou dizer para você, imutável. Ele não muda Deus imutável. Sim. De um lado, uma descrição, e outra mudando da maneira dentro de tratar, do propósito dele, né? de acordo. Sim. Então, só que não é um padrão filosófico, porque não existe, eu acho que não existe fundamento filosófico dentro da oração, né? Sim. Porque o que o povo também costuma, e é interessante falar, é assim: se eu tenho um Deus que sabe com a antecedência o que vai acontecer, a oração é inútil. Essa é uma fala também que corre por aí, né? Se eu tenho um Deus que sabe o que vai acontecer, a oração é inútil. Se tudo vai acontecer de acordo com a vontade divina, a oração é inútil. Só que a Bíblia mostra um Deus pessoal que escolheu a oração como maneira de trazer existência às coisas que não existem. De se relacionar com ele. Simples assim, né? Quando você ora, por exemplo, nós temos passagens que a oração ficou presa, os anjos o mal barrou, demorou um tempo para chegar. A Bíblia é tão clara sobre isso, mas ela já estava determinada, só que enquanto não se orou aqui na terra, não se ligou aconteceu. No céu. Né? E uma coisa, quando Jesus veio, tá? Ele orava, ele era Deus, sabe? Filho do Deus Todo-Poderoso, ele orava ao Pai. Em tudo ele orava, sabe? até para escolher os discípulos, em tudo ele ia buscar comunhão. E chegou uma hora quando os discípulos viram tudo isso, que falaram: olha, a gente não sabe orar não, então ensina a gente. E ele vai dizer, eu vou ler para você o texto muito conhecido, mas que cabe na nossa conversa, está lá em Mateus 6, versos 7 e 8, ele diz assim: e quando orardes, não useis de repetições inúteis, a exemplo dos gentios, pois eles pensam que serão ouvidos pelo muito falar. Não vos assemelheis a eles, porque o vosso Pai conhece o que vocês necessitam, antes mesmo de pedirdes a Ele.
Então, Antes está de escrito sair da aí, nossa ó, boca. sabe? Que ele sabe tudo. Sim. Aí você vai falar, então por que eu vou pedir se ele já sabe? Porque o Jesus tratou disso, quando ele fala sobre isso, como uma motivação positiva. Vocês orem dessa maneira porque é assim que Deus quer que vocês façam. É como se ele dissesse assim, eu tenho tudo pronto, Apocalipse está pronto, tudo consumado, mas eu quero ouvir dos seus lábios. Eu quero ouvir, eu quero que vocês se relacionem comigo, eu quero trazer que seja assim, sabe? As coisas, por exemplo, quando você fala palavras, até na oração, você pode ter uma oração positiva e uma oração negativa. Você pode ir diante de Deus falando falando tanta coisa negativa, que você está dizendo para Deus que você é negativo, ao ponto que você pode chegar diante de Deus com uma oração sábia, segundo a palavra, e dizer, Senhor, eu tenho sabedoria, porque o Senhor é a sabedoria que habita em mim. É uma oração diferente do que você falar, Senhor, me dá sabedoria, Senhor, me dá sabedoria. O que eu penso 10 assim, vezes, né? Você ouvindo essa conversa, uma coisa para você ficar clara, nem eu e você, a gente na oração não precisa tentar convencer Deus das nossas necessidades, porque Ele sabe. Agora eu vou colocar o meu sentimento em relação a essa necessidade para que Ele devolva isso, né? Ele vai me responder. Ele vai me responder sim, ele vai me responder não, ele vai me responder espere, mas eu vou ter uma resposta dele. E Né? existem os coaches de hoje, né? A palavra positiva, não é isso que nós estamos falando aqui. Nós estamos falando para você orar a palavra, né, Mirtz? Porque a palavra é uma pessoinha que tá habitando dentro de você. Oração tem a ver com a vontade de Deus e não só com a minha vontade, ficar colocando para Deus fazer a minha vontade. Eu oro não para convencê-lo de alguma coisa, eu oro porque eu confio nele, né? E eu oro porque ele disse, fale comigo dessa maneira. Uma forma linda de oração é declarar as promessas de Deus, né? Os grandes acontecimentos da Bíblia, principalmente os do Velho Testamento, eles só aconteceram depois de oração, depois de clamor. Até né? as guerras, as batalhas. Todos. Eram tudo o com Êxodo oração. Aconteceu depois de oração. Né? A vitória de Josué, depois de oração. Todas as vitórias de Davi, depois de oração, né? O que é oração? A libertação é a libertação do cativeiro da Babilônia, depois de oração. Reconstituição do templo, depois da oração, né? Então, tudo isso colocado com clamor, né? Deus sabia que isso ia acontecer? Claro que sabia. Você precisou orar, né? E vai, né? E essa palavra de oração é muito importante porque o que nós queremos hoje despertar no teu coração é um prazer de orar. Prazer de falar com Deus, prazer de ouvir Deus. Talvez mudar a tua resposta, porque você me deu uma resposta. E eu não sei qual foi, né? Se for em concordância com tudo que você está ouvindo, tá ótimo. Você vai ficar feliz. Se não for, você vai ficar feliz porque pode mudar. Pode melhorar, né? Então... do começo ao fim da Bíblia, nós vamos ver um Deus que é afetado por nós, né? Eu vou chamar um intervalo bem pequeno e a gente volta para continuar essa conversa. Estamos de volta e nós estamos falando sobre oração, o que nos motiva a orar. E eu terminei o bloco dizendo que do começo ao fim da Bíblia ela vai descrever um Deus que é profundamente afetado pelas pessoas. Tanto de maneira positiva como negativa. E eu vou mostrar isso para você, eu vou ler alguns textos. O Salmo 25,14 diz assim: o conselho do Senhor é para os que o temem, e ele lhes dá a conhecer a sua aliança. E ele vai dizer assim, o Senhor se agrada dos que temem, dos que esperam. Então, nós vamos ver promessas de um Deus que dizendo assim, aqueles que o reverenciam, que o temem, ele vai responder, ele vai mostrar, vai revelar coisas, né? Mas também em Isaías 42,14 está escrito assim, por muito tempo me calei, estive em silêncio e me contive, mas agora eu darei gritos como a que está em trabalho de parto, gemendo e respirando ofegante. Sabe? Então, Deus estava dizendo assim, olha, me agrado
de quem me reverencia, de quem realmente me entende. Me reconhece como Deus. Me reconhece como Deus, Sim. mas também olha a dor que eu sinto, as dores quando eu vejo, sabe? Eu não consigo mais ficar calado diante de, sabe lá, tantas de tal coisas, situação né? que eu tenho que tomar uma atitude. né? Sim. Então nós vamos ver, mas tem promessas a respeito de oração. A Bíblia traz promessas. Mateus 7:7 diz assim: pedi e vos será dado. Buscai e achareis. Batei e a porta vos será aberta, né? Então, e tem gente que acha assim: eu conheço essa promessa, em cima dela eu vou pedir tudo que eu quiser, né? Aí tá bem claro que segundo, primeiro ele diz que a gente tem que conhecer a verdade. Quando você vai conhecer a verdade, vai ter comunhão, intimidade com Deus, você vai saber a vontade de Deus. Então, automaticamente, se você tem muita intimidade, muita comunhão, muita oração, você vai orar o quê? Você vai orar a vontade dele, aí Sim. a vontade dele vai ser e feita na terra. pedindo que, sabe, eu acho que não deu. Porque se você tem uma vontade que realmente não é a vontade, Não que condiz com a contraria palavra, os planos sim. de Deus, o propósito de Deus, orando, isso vai sair do seu coração. Sim. Com certeza, Deus não trouxe você para você Certamente ficar ele não sofrendo. vai fazer a tua vontade. Né? Aí ele fala que é para gastar com seus próprios deleites, né? sabe? Não vai atender, sim. O livro de Tiago, a respeito de oração, olha o que ele diz. Ele diz assim, Tiago 5, 15 e 16. A oração de fé salvará o doente. Sim. E o Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, lhe será perdoado. Portanto, confessai os vossos pecados uns aos outros, orai uns pelos outros para serdes curados. A súplica de um justo é muito eficaz. Sim. Então, tem algumas condicionantes também para a oração, sabe? Sim. Sabe, se você está cometendo um pecado repetidamente, um pecado, sabe, sempre, você vai esperar o quê? Né? Que Deus diz, tá tudo bem. Não, eu vou perdoar o teu pecado, Sim. aí você vai ser sarada, suas Sim. orações serão respondidas, provavelmente. Né? Vem a cura junto com a oração de um pecado confessado. Sabe? A oração muda o coração de Deus, Mertz. E a oração é poder. Quando a pessoa descobre que orar é poder, aí você vai me perguntar, poder para quê? Para vencer o mundo, vencer o pecado e vencer a morte. Quando a gente ora pouco, a gente fica sem força para vencer o mundo, sem força para vencer o pecado e sem força para vencer a morte. O que é morte? É tudo aquilo que nos destrói. E não ter vida de qualidade no reino, né? Exatamente, sim. Tiago 4:2 também diz assim: cobiçais e nada conseguis, matais e invejais e não podeis obter, brigai e fazeis guerras, nada tendes, porque nada pedis. Sabe? Então, quando você também tem uma vida muito... você controlando sua própria vida, né? A oração em segundo plano, de né? Deus, sim. As coisas, sabe? Porque nós temos promessas que as nossas orações não serão em vão. A gente viu no início dessa conversa, né? Como vão ser tratadas, né? Sim. E a gente vê respostas de oração para uma porção de coisas ao longo da Bíblia, Sim. né? E até assim, tem uma muito interessante, porque Deus enviou Isaías para avisar o rei Ezequias que ele ia morrer, sabe? Arruma tudo aí, deixa as coisas acertadas, te prepara, porque acabou teu tempo aqui. Chorou e orou. Né? Aí ele resolveu orar, Sim. ele resolveu pedir a Deus, e Deus o atendeu, deu mais 15 anos de vida para ele, sabe? Agora, também aconteceu o seguinte, Jeremias foi lá orando, Deus mandou 3 vezes ele parar de orar. Parar de orar. Ele falou, sabe, Isaías, Não adianta você ficar Jeremias, me pedindo não isso. vai adiantar você pedir, porque vocês vão para Babilônia. Sim. Sabe, lá é que adianta, vai consertar. É isso que eu gostaria que todos entendessem. Não adianta você orar a tua vontade. Quando você afina a tua vontade com a vontade de Deus, aí são esses que o Senhor busca toda manhã em oração para que o propósito de Deus se cumpra na tua vida, na vida de um povo. Eu lembrei disso porque você falou, não adianta você orar para livrar da Babilônia, porque vocês vão para a Babilônia. Agora você pode ser fortalecido na oração para enfrentar a Babilônia. É isso que eu ia falar, vamos melhorar a tua... deixar a colocação bem clara. Não adianta orar para que faça a sua vontade do seu jeito. Sim. Você ora
E você vai entender a vontade de Deus, sim. que é melhor do que a sua. E vai te fortalecer para passar por E vai te ajudar, aquilo. com Sim. certeza. Sabe? Agora, nós vamos ver Deus a respeito de oração mesmo, tá? Deus resolveu punir uma nação, acabar com ela, porque Sim. não tinha jeito, né? Mas houve uma mudança de posicionamento naquela nação. É verdade. Você já sabe, eu estou falando de Nínive, Sim. isso está lá no livro de Jonatas. Profeta Jonas. Jonas 3. Eu vou ler um trechinho e depois a gente completa, resume para você. Jonas começou a percorrer a cidade por um dia chamada Nínive, dizendo: Nínive será destruída daqui a 40 dias. Os habitantes de Nínive creram em Deus, decretaram um jejum, vestiram-se de pano de saco, do mais rico ao mais pobre. Sim. A notícia também chegou ao rei de Nínive. Ele se levantou do trono, tirou o manto, cobriu-se de pano de saco e sentou-se sobre as cinzas. Então, o próprio rei da nação levantou-se e ainda deu ordem. Aí foi um édito. Animais, ninguém vai comer nada, vamos fazer jejum. Sim. Nem animal vai comer, nós vamos clamar, nós vamos orar. E ele vai dizer no verso 9, Jonas 3, no 9 e 10, talvez Deus se volte, arrependa-se e afaste o furor da sua ira, de modo que não morramos. E o 10 diz assim: e Deus viu o que eles fizeram, como se converteram do seu mau caminho, então arrependeu-se do castigo que lhes enviaria e não o executou. O poder do arrependimento e o poder da oração. E esse profeta falava, não adianta eu ir lá, o senhor vai ser misericordioso com esse povo se eles orarem. Olha que coisa linda, se eles se arrependem, se o meu povo, é o que você compartilhou no começo, se arrepender, tiver uma mudança de atitude, gente, certamente muda os destinos do país, Deus muda do tudo. nosso país, né? Sim. Então a Bíblia, queridos, ela fala de um Deus imutável, mas também de um Deus sensível. Sim. Né? Nós temos um Deus e que justamente responde às orações porque ele é imutável, né? Sim. Porque ele não muda, então ele responde, né? Quando eu perguntei o que é que motiva você a orar, porque tem a visão que você tem desse Deus também. Sim. De repente você pode olhar para ele como um rei sentado no trono, lá nos céus, lá no alto, distante, longe de você, né? Distante de tudo. Sim. Ou você pode imaginá-lo como um pai amoroso. Acessível, sabe? Generoso, que se preocupa com o filho. Sim. Agora, aí vai fazer mais ou menos como um pai faz. O filho também chega com um pedido, né? O que seria a nossa oração é o pedido do filho. Tem um monte de possibilidades daquele pai que é bom, que é um bom pai. Ele pode falar, não, é justo, eu também gostaria de te dar isso, você está pedindo uma coisa plausível que vai ser boa para mim, para você, eu sei que vai, e dá. Como ele pode falar, não é para agora, eu vou esperar ou não vou te que dar você isso cresça. Ou ele fala assim, não isso não é para você, isso vai fazer mal, é a mesma coisa. Eu falo que oração, Mirtz, você precisa começar. Não importa como você chega, como você começa, mas vá para a presença de Deus e ore. Chega pedindo, chega do teu jeitinho. Certamente Ele vai te ensinar como orar. Quanto mais próximo você chegar desse Deus, mais você vai ter uma oração segundo a vontade dEle e mais você vai se realizar com oração junto com Deus. Sabe, Deus resolveu governar esse mundo em parceria conosco. Sim. Né? Foi escolha dele. Né? E também deu-nos a liberdade de escolher se a gente queria fazer isso ou participar não, né? Participar disso ou não, né? E até essa liberdade de se relacionar com ele ou não. Sim. A maneira de se relacionar com ele é em oração. Sim. E eu vou ver se eu vou querer, né? Fazer isso ou não. Porque eu digo, tudo isso seria mais fácil se ele tivesse feito ele próprio, né? Para que ajuda, né? E também tem um detalhe sobre oração, Mirtz. As pessoas às vezes chegam diante do Senhor e oram, fica meia hora orando, falando. A hora que Deus vai responder a oração, ela não sabe ouvir.
ela já se levanta, sai, vai começar a fazer isso. Então é importante também saber que ouvir Deus é uma forma de orar. Comunhão é intimidade, é você falar e você ouvir, você falar e você ouvir, não é só você falar, né? E é muito bom você saber que Deus conhece, sabe com antecedência o que você precisa e que Ele conhece o teu coração, conhece a tua motivação. Porque daí você não vai enganá-lo com palavras, sabe? Você não vai chegar nem se enganar, dentro dele, né? E nem a si próprio, né? Não dá, né? Sim. Sabe? E às vezes, o que você vai fazer, né? É pedir ajuda a Ele que está com você. Né? E o dia que você não souber como, a palavra diz que você pode fazer isso com gemidos inexprimíveis. É o Espírito Santo que vai... Sabe, orar por você, por você. Porque, de fato, tem algumas situações na sua vida, algum período, algum momento, onde parece que a oração não flui, né? E, às vezes, você vai lá e chora, e você pensa que esse choro não está valendo no incensário. O choro é uma oração, né? Então, tem muitas formas de a gente orar. Orar a palavra, declarar a palavra. Sabe, e eu vou falar uma coisa para você. Talvez nunca... nem eu, nem a Conceição e nem você possa entender o papel exato da oração. Nós somos limitados, sabe? O que precisamos é orar. Sabe? O que você precisa é ir para a presença de Deus e vai orar. Sim. É simples assim. Então você precisa tentar e fazer. Aí você pode perceber que hoje foi melhor do que ontem, a de amanhã vai ser melhor do que a de hoje. Eu né? falo, sabe, como orar é comunhão e intimidade. É tanto que a palavra fala orai sem cessar. Aí você pergunta, mas como que eu vou orar sem cessar? Eu penso que a volta do Senhor, para aqueles que já estão nessa intimidade e nessa comunhão, é uma coisa do cotidiano. Você já anda com Ele, você já ora com Ele, você já pergunta para Ele tudo. Você já tem intimidade, o arrebatamento vai ser uma coisa, uma sequência daquilo que você já faz. Então, quem não está orando está perdendo tempo. Né? Eu vou fechar com um clássico. Um versículo clássico contido em Filipenses 4:6, que diz assim: não andeis ansiosos por coisa alguma. Sim. Pelo contrário, sejam os vossos pedidos plenamente conhecidos diante de Deus por meio da oração, da súplica, com ações de graças. Sim. Então, com essa palavra, a gente se despede de você, né? Acreditando que você já tem uma resposta para a nossa pergunta e te convidando para estar conosco num próximo programa. Deus te abençoe. Mulher, Virtude e Fé. Um oferecimento Cargolift.